Queridos irmãos, queridas irmãs, caríssimos internautas, na primeira leitura de hoje, nos fala do povo de Deus. O povo de Deus que estava no deserto. Depois de ter saído lá do Egito, o povo de Deus estava no deserto e o povo de Deus vai murmurar. O povo de Deus vai reclamar contra Deus lá no deserto. Esse tema da murmuração do povo contra Moisés e contra Deus aparece em 3 episódios. Provavelmente, esses relatos têm por base dificuldades concretas sentidas pelos hebreus no seu caminho pelo deserto, em direção à terra prometida. O episódio de hoje, da primeira leitura, é o episódio que Deus ele vai oferecer ao povo reclamão, ao povo murmurador. Deus vai mandar codornizes, ou seja, codornas, carne, e também Deus vai mandar o maná, que é pão, como alimento. O texto vai explicar que o povo de Deus começou a sentir saudade do Egito. Lá no Egito, eles estavam escravos. E aí, mas lá eles tinham pão, lá eles tinham carne com fartura. Então, vamos ver a saudade que o povo estava. Vamos pegar então na primeira leitura e ver a saudade e o povo reclamando. Vamos pegar então versículos 2 e 3. Vamos ler junto? Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? Está aí, meu irmão, está aí, minha irmã, a murmuração, a reclamação. Vejam aqui, o povo, apesar de tudo o que Deus já fez para o povo, tantos benefícios, tantos milagres, e ainda o povo
não aprendeu a confiar em Deus. E aí o povo não aprendeu a responder às propostas de Deus. O povo não aprendeu a seguir no caminho da fé. O povo, em vez de confiar em Deus, em vez de seguir na fé, o povo começa a sentir saudades do Egito. As saudades que os israelitas sentem do Egito, eles estavam com saudade, né? Das panelas de carne. Eles estavam com saudade do pão com fartura. Aqui nós podemos ver que o povo estava acomodado à escravidão. O povo estava instalado tranquilamente numa vida sem perspectiva, numa vida sem saída, incapaz de enfrentar a novidade, de querer mais, de arriscar a liberdade que se constrói na luta e no compromisso. E o povo estava com aquela mentalidade de escravidão. E esta mentalidade de escravidão ainda continua nos dias de hoje. É a mentalidade daqueles que vivem obcecados pelo ter. Daqueles que são capazes de renunciar à sua dignidade para querer acumular bens materiais. Tem pessoas que estão presos no dinheiro, nos bens, que só querem acumular bens materiais. A mentalidade dos que trocam valores importantes por 5 minutos de fama, de exposição mediática. É a mentalidade daqueles que têm como único objetivo na vida a satisfação das suas necessidades mais básicas. É a mentalidade dos que se instalam comodamente nos seus esquemas cômodos, nos seus preconceitos, e se recusam a ir mais além. Se recusam a deixarem-se interpelar pela novidade, pelos desafios de Deus. É a mentalidade dos que vivem voltados pelo passado, como o povo de Deus. Ficavam lembrando o passado, ficavam lembrando as panelas de carne, ficavam lembrando o pão com fartura. E eles não queriam descobrir o positivo dos novos tempos. É uma mentalidade resignada à mediocridade, que não fazem nenhum esforço. Meus irmãos, a palavra de Deus que hoje nos é proposta, ela diz que Deus, o nosso Deus, não se conforma com a resignação, com o comodismo, com a instalação, com a mediocridade daqueles que fazem de nós escravos. Hoje, Deus vem ao nosso encontro. Ele desafia-nos a ir mais além. Deus hoje nos convida a crescer. Hoje Deus nos convida a dar passos firmes em direção à liberdade, à vida nova.
Como muitas vezes nós nos enquadramos em tudo isso. Quantas e quantas vezes nós vivemos agarrados às velhas certezas de seguranças. Quantas e quantas vezes nós vivemos de olhos postos no chão. Quantas e quantas vezes nós não estamos dispostos a confrontar com os desafios sempre novos. E, diante da murmuração, qual foi a resposta de Deus? O povo estava reclamando, o povo estava murmurando. E o que Deus vai responder? A resposta de Deus à murmuração, Deus vai fazer chover pão do céu e dar ao povo carne em abundância. Vamos ver agora, versículo da leitura, versículo 4 e versículo 12. Vamos ver juntos. O Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, pela manhã vos fartarei de pão. Assim sabereis que sou o Senhor vosso Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a solicitude de Deus. Deus, conforme nós vimos aqui, Ele vai mandar. Todos os dias de manhã vai aparecer uma espécie, de farinha, para assim eles poderem fazer o pão. Todos os dias de manhã aparecia a farinha de pão. E aparecia também na parte da tarde um monte de codornizes. Era carne. Vejam, a solicitude de Deus, o amor de Deus alimentando aquela multidão do povo no deserto. Vejam também, meus irmãos e minhas irmãs, Deus vindo ao encontro do povo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a entregar nas mãos de Deus. Não duvidar do seu amor, não duvidar da sua fidelidade, não duvidar da sua presença entre nós. Meus irmãos, também nós, à medida que caminhamos, nós experimentamos como povo de Deus a precariedade da existência, experimentamos o cansaço da caminhada, a expectativa do que nos espera lá para frente, a instabilidade que os problemas todos os dias nos trazem, a tentação de nos acomodarmos, de ficarmos para trás, o medo, muitas vezes,
nos deixa fora da zona de conforto. Mas nós precisamos, como povo de Deus, precisamos experimentar a presença de Deus na nossa vida. A presença desse Deus libertador, a presença desse Deus salvador, esse Deus que nos acompanha com solicitude nesta nova semana que inicia. Esse Deus que nos dá a mão. Esse Deus que nos pega no colo. Esse Deus que oferece com ternura o alimento para nos fortalecer. Esse Deus que nos permite caminhar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter a consciência da presença de Deus ao nosso lado. Assim como Deus estava do lado daquele povo, Deus também está do seu lado. Deus vai estar do seu lado nesta nova semana que inicia. Então, meus irmãos, vamos sentir essa presença amorosa de Deus ao nosso lado. Essa presença que Deus vai nos incentivar a nós termos esperança. Não mais reclamemos, não mais murmuremos, não. Procuremos então confiar, sabendo que Deus caminha conosco, Deus está conosco todos os dias de nossa vida. Creio